Vocês pediram e eu estou atendendo então. Essa semana eu fiz uma enquete sobre qual era o tema do dicionário teológico que vocês queriam que eu tratasse antes, e vocês disseram Adão. Então, o que você quer saber sobre Adão? Talvez eu não fale, mas eu vou falar o que você precisa saber sobre Adão. Algumas coisas que qualquer pessoa interessada em teologia deveria saber sobre esse personagem, Adão. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também. Para isso, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com pessoas que você gosta e que você acha que pode abençoar. Hoje a gente vai falar de algumas coisas, talvez as principais coisas, a respeito de Adão, Adama, ou Adam, que era também o nome do príncipe que virava o He-Man quando fazia Eu Tenho a Força. Pois é, essa é uma curiosidade completamente inútil que você pode apagar da sua mente, mas o que eu vou falar a partir de agora você não deveria, porque vai te ajudar bastante. Primeira coisa para saber a respeito de Adama. Escreve-se Adama. No hebraico a gente fala Adão em português, mas escreve-se Adama no hebraico, e é um jogo de palavras que se faz com a palavra Adamá, que significa terra. Sim, terra, não o planeta Terra, mas terra como o que tem no chão, basicamente. Tá? Basicamente o que tem no chão é Adamá. E o jogo de palavras é de dizer que o primeiro ser humano, ou que o ser humano é Adama, porque ele vem da terra e a terra ele retornará, com alguma sugestividade de que isso guarda alguma relação com a tonalidade de pele das pessoas do antigo Oriente Próximo. Tonalidade um tanto avermelhada da terra, talvez a tonalidade de pele daquelas pessoas do antigo Oriente Próximo que redigem, que escrevem o texto bíblico. E é verdade, inclusive, que sendo o hebraico uma língua que não tem vogais quando escrita, né? A gente vê as consoantes ali, mas sem a sinalização massorética. Aliás, sinalização massorética, você quer um vídeo sobre isso? Deixa um comentário aqui embaixo que a gente fala também, explica melhor o que é a tal da sinalização massorética, faz um verbete do nosso dicionário teológico só sobre isso. Mas sem essa sinalização a gente sequer teria ao certo que tipo de vocalização cada palavra teria, porque a gente só tem no texto mesmo as consoantes. E as consoantes de Adama e Edom, que é vermelho, são as mesmas. E Adamá, a terra avermelhada, talvez refletindo a tonalidade, a tez, né? A tonalidade de pele que se tem ali no Antigo Oriente, no Oriente Próximo, o que de cara já descarta a bobagem que eu ouvi por aí na internet de que Adão e Eva eram brancos. De onde alguém tira essa ideia? Aliás, a pergunta da pessoa se Adão e Eva eram brancos, como existem outros tons de pele. Enfim, não, Adão e Eva não eram brancos necessariamente. Talvez fossem, talvez não. O texto parece indicar que eles tinham outro tipo de tom de pele. Parece indicar, não dá para ter certeza, mas existe certamente esse jogo de palavras entre Adam, cuja tradução pode ser o nome Adão ou ser humano, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, e Adamá, que é terra, um jogo de palavras com o fato de que da terra ele é formado com o barro e vai retornar à terra, tá? Então existe aí essa brincadeira com as palavras, essa é a primeira coisa que é importante notar a respeito de Adão. Teologicamente isso tem ali a sua relevância. Outra coisa importante a respeito de Adão, que não se deve deixar de lado, é o fato de que ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O que tem uma séria carga teológica, que tem até nome latino
para isso, né? Imago Dei, nós somos feitos à imagem de Deus. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que tem uma série de implicações teológicas, como, por exemplo, a base para afirmar-se a respeito da dignidade humana. Um atentado contra a vida de um ser humano é um atentado contra alguém que é imagem e semelhança do próprio Deus. Isso, de certa forma, inclusive, fundamenta um pouco do que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que nós temos fundamentada aí no século XX, principalmente com a figura, a imagem de Theodore Roosevelt, muito embora não tenha sido ele que assinou a Declaração Universal de Direitos Humanos no fim das contas, porque ele já tinha falecido, isso ficou nas mãos do Truman, seu sucessor, né? Mas o fato é que o homem é imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala que homem é imagem e semelhança de Deus, para além das dimensões teológicas do que é Imago Dei, existe uma outra questão importante que muitas vezes é negligenciada, que é por que essa repetição, imagem e semelhança, seria isso meramente poético? As duas palavras têm sentidos diferentes, uma coisa é ser imagem, outra coisa é ser semelhança, e a verdade é que muito provavelmente a gente está falando de algo que é usado de maneira estilística, poética. A palavra imagem e a palavra semelhança, as duas, em linguagens semíticas, geralmente elas têm a mesma tradução. No acadiano, por exemplo, a linguagem da Mesopotâmia, língua da Mesopotâmia, quando a gente fala na palavra para imagem, na palavra para semelhança, as duas podem ser traduzidas como estátua, tá? Ambas podem ser traduzidas como estátua ou escultura, se você quiser, mas uma escultura de ser humano ou de um animal. O que nos leva a uma outra coisa, que é o fato de que toda a narrativa do Éden e da construção do Jardim do Éden se assemelha a uma narrativa da construção de um templo. E no final da construção de um templo no Antigo Oriente, o que você coloca no centro do templo, quando tudo já está construído, é a escultura, a estátua do Deus que você está ali para ver. E, na verdade, quando a gente pega o Éden, ele está sendo construído, e no final da construção do Éden, o que se coloca no centro do jardim é a escultura do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, que nós vamos ali para ver quando a gente quer ver quem é Deus, certo? Se você quiser saber um pouco mais sobre essa questão do jardim e do templo, você pode consultar um livro do G.K. Beale, que está aqui na descrição, autor reformado, que tem o seu livro publicado pela editora Vida Nova, e você encontra aqui na descrição desse vídeo o livro dele que explica um pouco melhor o que é esse paralelo entre a formação do jardim e a construção de um templo. O fato é que a linguagem de imagem e semelhança nos remete a essa ideia de estátua ou de escultura. A outra coisa, além dessas duas primeiras, que é importante que nós saibamos, é que Adão não é sempre o nome de uma pessoa, um substantivo próprio. Adão, no Antigo Testamento, pode ser utilizado como o nome do primeiro ser humano, Adão, como de fato acontece em Gênesis 2, e Gênesis capítulo 4, nas genealogias, se refere a exatamente isso. Muitas vezes no Antigo Testamento a palavra Adama aparece se referindo à humanidade como um todo. E no primeiro capítulo de Gênesis, talvez a melhor tradução seja ser humano. E Deus criou um ser humano, Adão. Tá? Talvez a tradução que mais faça sentido do ponto de vista gramatical. Tem alguns detalhes gramaticais no hebraico ali que são um pouquinho complexos, mas fazendo a coisa simples, a maneira como Adão aparece no primeiro capítulo de Gênesis sugere que nós estamos falando de algo um tanto mais genérico do que seria um personagem específico. Então, alguns tradutores preferem dizer que foi criado o ser humano, o homem, o ser humano.
É assim, por exemplo, que o Robert Alter, erudito do hebraico e da língua inglesa, traduz na sua versão da Bíblia hebraica e da Torá, na versão dele da Bíblia hebraica, dos 5 livros de Moisés. Fato é que essa palavra aparece, às vezes, significando ser humano, às vezes se referindo ao ser humano específico de nome Adão, e às vezes se referindo à humanidade. Última coisa que a gente precisa saber, que é necessário que a gente sempre se lembre quando a gente fala a respeito de Adão, é a maneira como ele se relaciona com Cristo na teologia paulina. Isso aparece em 2 ilustrações de Paulo bastante conhecidas, uma em 1 Coríntios, outra em Romanos. A de 1 Coríntios se refere ao fato de nós termos vivido primeiro em Adão, mas morremos para esse Adão antigo e somos ressurretos em Cristo. Então temos aquela velha linguagem do velho homem, o velho Victor, o velho homem, o Victor em Adão, e o Victor ressurreto em Cristo, que é transformado pelo Evangelho. Então a gente tem essa primeira ilustração. E uma outra em Romanos, na qual Paulo argumenta a respeito do pecado ter entrado no mundo por meio de um homem, Adão, e ter sido resolvido por meio de um homem, Jesus Cristo. Adão é importante para Paulo fundamentalmente nessas 2 ilustrações, e mais tarde na teologia paulina isso também aparece quando Paulo vai falar a respeito da vida conjugal e da relação entre homem e mulher e da relação entre Adão e Eva. Essas são as principais coisas a serem sabidas, a serem conhecidas a respeito de Adão. Você sabendo essas coisas, você já está lidando com praticamente aquilo que de mais importante aparece no texto bíblico. Esse vídeo de alguma maneira foi informativo para você? Se foi, o que eu te peço é que você deixe o seu like e saiba que tudo aquilo que a gente conversa nesses vídeos tem bibliografia, então você pode chegar na descrição do vídeo que você vai ter links para os livros que eu uso para fazer esses vídeos, além de links para os meus cursos, nos quais você pode se matricular, e eu tenho certeza que você vai gostar. Gostou muito do vídeo? Além de deixar o like, eu peço que você compartilhe com alguém. Fora isso, eu falei o que eu tinha para falar e, portanto, eu vou ficando por aqui e até a próxima.